O momento está gravando. A gente vai continuar hoje com... Bom, antes de fazer aplicações da lei de Gauss, que a gente viu na aula passada, eu vou falar sobre o rotacional do campo elétrico e espero que dê tempo da gente introduzir o potencial elétrico hoje também. Então, vou compartilhar a minha tela aqui do lado. Esse é o plano da aula aqui hoje, né? É a aula 7, mas, na verdade, acho que é a aula 8, né? Acho que a gente teve uma aula que eu chamei de 0. Mas, ok. Então, o plano é o rotacional do campo elétrico, aplicações da lei de Gauss e potencial elétrico. Vamos lá, deixa eu passar a página aqui. Na aula passada, né, a gente introduziu a lei de Gauss na forma integral. A lei de Gauss é uma coisa assim, ó, a integral sobre uma superfície fechada do campo elétrico, produto escalar dA, que é o que a gente chama de fluxo de campo elétrico, não é uma medida do tanto que o campo elétrico sai dessa superfície fechada sobre a qual estou fazendo a integral. A lei de Gauss nos diz que isso aqui é 1 sobre ε0 da integral sobre o volume definido por essa superfície fechada. Uma superfície fechada ela envolve um volume. Então, essa segunda integral aqui é feita sobre esse volume envolvido por essa integral, envolvido por aquela superfície, né, da densidade de carga, densidade volumétrica de carga, quantidade de carga por unidade de volume que eu tenho ali dentro daquele volume, né, integrado no volume todo. Essa integral é feita sobre as coordenadas x', y', z' em coordenadas cartesianas, né? O vetor r' ele percorre todos os pontos desse volume quando eu faço essa integral aqui. Essa grandeza aqui, né, essa integral sobre o volume todo, da quantidade de carga por unidade de volume integrado no volume todo, isso aqui é a carga total que eu tenho dentro daquele volume. Então, o outro jeito de escrever isso aqui é escrever isso aqui é a carga total envolvida por essa superfície fechada sobre a qual eu faço a primeira integral, dividido por ε0. Se a forma integral da lei de Gauss, para passar para a forma diferencial, né? Tudo que eu tenho que fazer é usar o teorema do divergente. O teorema do divergente me diz que a integral de E escalar de qualquer, né, campo vetorial integrado sobre uma superfície fechada, isso aqui é a integral sobre o volume envolvido por essa superfície fechada, né, o volume do qual essa superfície fechada é a fronteira, do divergente desse campo vetorial, no nosso caso é o campo elétrico, né, integrado no volume todo. E a lei de Gauss me diz que isso aqui é a integral sobre o mesmo volume, né, de ρ de r' de tal linha, né, dividido por ε0. Passei o ε0 lá para dentro da integral para deixar claro que aqui, essa integral tem que ser igual a essa integral, né, para qualquer que seja o volume, qualquer que seja a superfície que eu escolhi. Então, os integrandos têm que ser iguais. Então, isso aqui implica que o divergente do campo elétrico tem que ser igual à densidade de carga, né, em cada ponto, o campo elétrico em cada ponto, dividido pela constante ε0, que é a forma diferencial da lei de Gauss. Né? Tem uma implicação aqui da lei de Gauss que eu diria que é um pouco inesperada, né? Eu não sei quanto vocês estão acostumados com a lei de Gauss, mas acho que já estão bastante acostumados. Mas tem uma coisa aqui que é um pouco estranha, digamos, a princípio, né? É o fato assim, eu tenho uma superfície fechada, aqui qualquer, né? E a lei de Gauss está me dando informação sobre qual que é o campo elétrico em pontos dessa superfície, né? Usando um campo elétrico genérico qualquer aqui. A integral que aparece aqui na lei de Gauss, né, ela envolve E escalar dA em todos os pontos da superfície. A integral é feita sobre a superfície aqui. Então, o valor de campo elétrico que me importa aqui é o campo elétrico na superfície. E o que ela me diz é que isso, né, é determinado única e exclusivamente pela carga que tem dentro da superfície. Né? O valor dessa integral aqui, do campo elétrico sobre a superfície, só depende da carga lá dentro.
Se eu tiver cargas aqui do lado de fora, né? Se eu tiver uma carga aqui, Q1, outra carga Q2 aqui, não interessa para achar esse campo elétrico, o valor do campo elétrico nesse ponto aqui, eu não preciso saber dessas cargas lá. Isso é um pouco estranho, não? O que interessa são as cargas que estão aqui dentro da superfície, estão envolvidas pela superfície. Então, a lei de Gauss não é assim, uma coisa que eu diria que é óbvia a princípio, né? Tem essa coisa um pouco estranha, mas é assim. A gente viu também na aula passada que a lei de Gauss e a lei de Coulomb são completamente equivalentes, não são duas leis separadas, né? Uma implica na outra. Eu posso postular a lei de Gauss e aí eu chego na lei de Coulomb ou vice-versa. Nenhuma delas é demonstrável, assim, eu parto de um princípio geral, mais geral, e daí eu deduzo a lei de Gauss ou deduzo a lei de Coulomb. Não. Elas são resultado de várias observações experimentais. Fala, olha, todas essas minhas observações experimentais são compatíveis com isso aqui. O divergente do campo elétrico é igual à densidade de carga dividido por uma constante, né? Essa constante depende do sistema de unidades que eu estou usando, né? Claro, parênteses aqui. Então, essa expressão reflete o resultado de experimentos, resultado de experiências que eu faço e vejo. Todas as experiências que eu fiz concordam com isso aqui. Então, vou postular que é assim, a natureza se comporta desse jeito, o divergente de um campo elétrico qualquer é sempre isso de cá. Enquanto isso estiver funcionando, enquanto a gente não achar uma situação em que isso aqui não é obedecido, isso continua funcionando, é um postulado bom, a teoria que a gente constrói usando esse postulado é um bom postulado. E parece que é um postulado muito bom, né? Porque, como eu disse para vocês no começo, o eletromagnetismo, como a gente está estudando ele aqui, ele está aí de pé, tem mais de 160 anos, sem nenhuma modificação fundamental, só. Então, a teoria é bem estabelecida mesmo, bem forte. Muito bem, então, a gente já tem o divergente do campo elétrico. A gente viu naquela nossa introdução de matemática para o curso que se eu tiver o divergente de um campo vetorial, o rotacional do campo vetorial e condições de fronteira, eu sei determinar esse campo vetorial, né? Já temos o divergente, falta achar o rotacional, falta achar o rotacional do campo elétrico. De novo, vai ser um outro postulado, tá? Qual que é o valor do rotacional do campo elétrico, mas para adoçar esse postulado para vocês, deixa eu mostrar para vocês, tornar ele mais razoável. Deixa eu fazer o quê? Eu vou, de novo, olhar para um problema fundamental, que é uma carga só. O problema mais simples que a gente pode ter no eletromagnetismo, que é uma única carga pontual. Então, deixa eu copiar aqui do livro uma figura que me mostra as linhas de campo para o campo elétrico de uma carga pontual, que é essa figura aqui, acho que é a figura 212b, né? A mesma que eu mostrei na aula passada. Estou deformando a figura um pouco. Não tá ruim, não, né? Eu tenho uma carga pontual que está aqui na origem, ó. Deixa eu pintá-la de vermelho. Uma carga Q, que está aqui na origem, e essas linhas aqui estão representando o campo elétrico criado por essa carga. É uma carga positiva, né? As linhas de campo se afastam dela, saem dela. Então, nesse exemplo aqui, é uma carga positiva. Quando a gente olha para esse campo elétrico, imediatamente a gente percebe assim, o rotacional desse campo elétrico aí deve ser zero. É zero, né? O rotacional de um campo vetorial, não, rotacional do E nesse caso aqui, ele é uma medida do quanto esse campo vetorial gira, tanto que as linhas de campo fazem curvas, né? E essas linhas aqui não fazem curvas nenhuma, elas só divergem. Então, naturalmente, eu vejo que eu tenho um divergente, né, que é diferente de zero, mas o rotacional deve ser zero. A gente pode mostrar isso matematicamente usando a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, não, um postulado, me diz qual que é o campo elétrico dessa carga pontual, que ele é uma constante determinada pelo sistema de unidades, vezes o valor da carga. Se eu coloquei minha carga na origem, esse R que aparece aqui é a distância à origem, e R chapéu é
um vetor unitário, né, da direção radial. Coloquei a minha carga Q na origem. Então, com a carga Q na origem, o que isso implica? O vetor R, que a gente tinha feito antes, né, ele é igual ao vetor R. Por quê? O vetor posição da carga que eu estou considerando, a carga Q ali, o vetor R', R' é zero. Né? A carga está na origem, está na posição zero. Então, essa aqui é a expressão do meu campo elétrico para essa carga pontual. Posso calcular o rotacional disso aqui. Né? Eu tenho expressão aqui, calculo o rotacional. Isso é um jeito de fazer. Calculo o rotacional, vai dar zero. É divertido, faz um tanto de contas. Mas tem um outro jeito mais legal de fazer, indireto, mas, sei lá, mais legal, mais simples de fazer. Eu posso calcular, eu vou calcular para vocês, que a gente aproveita e faz um pouco de treino, né, de contas aqui. Eu vou calcular o valor da integral de E escalar dl indo de um ponto A até um ponto B qualquer. Vou calcular quanto que é isso aqui. Quer dizer, o que eu estou fazendo? Eu vou aproveitar esse mesmo desenho aqui. Minha carga Q está aqui, ela está na origem. Vamos pegar um ponto A aqui. Ó. Esse ponto aqui é o ponto que eu estou chamando de A, né, indicado pelo vetor posição A. Tem um outro ponto aqui, indicado pelo vetor posição. Eu não consigo desenhar uma linha reta, né? Quando é inclinado assim, é bem difícil. Vamos tentar de novo. Piorou um pouco. Última tentativa, saiu. O ponto B mexeu um pouquinho para lá, olha só. O ponto B está aqui. Ó. Esse vetor posição aqui, B, tá? Me diz a posição do outro ponto. O que eu estou querendo calcular aqui é a integral de E escalar dl quando eu saio do ponto A e vou até o ponto B. Daqui a pouco vocês vão ver por que eu estou querendo calcular essa integral. Tem vários motivos. Um é para demonstrar que o rotacional de E é igual a zero. Pode não ser óbvio como que eu vou fazer isso, mas daqui a pouco vocês vão ver. O outro é porque a gente vai usar essa integral hoje. Vou usar essa integral para definir potencial elétrico. Mas muito bem, então vamos lá. O que é fazer a integral de E escalar dl aqui? Eu preciso fazer isso sobre um caminho. Vou escolher um caminho qualquer aqui. Ó. Vamos fazer um caminho pontilhado aqui no de A até B. Vou fazer esse caminho aqui. Ó. Tá? Esse aqui é o meu caminho C. Vou fazer essa integral sobre o caminho C. Eu vou do ponto A até o ponto B por esse caminho aqui. E o que eu vou fazer é que em cada ponto desse caminho eu calculo o produto escalar de E e dl. Né? Eu venho aqui e falo, E aqui é isso aqui. Ó. Olha o E aqui nesse ponto. Né? Aqui eu posso usar uma caneta preta. Né? O E está aqui, assim, nesse ponto aqui do caminho, o E tem esse valor aqui. Aí calculo E e dl. Nesse ponto do caminho, o vetor dl está apontado para lá. Calculo o produto escalar de E e dl. Aqui quase que parece que é zero, né? Nesse ponto exato aqui, porque parece que estão perpendiculares. Mas seja lá o que for, né? Calculo E escalar dl em cada ponto desse caminho, calculo esse produto escalar em cada ponto e somo todos os valores. Isso que é essa integral aqui. Né? Muito bem, para fazer isso aqui, ó, já tem a expressão do campo elétrico ali. Qual que é a expressão do dl, né, para poder fazer esse produto escalar? Eu vou usar coordenadas esféricas. Por quê? Porque são as coordenadas convenientes aqui e elas são convenientes porque o campo elétrico só depende da distância origem. Isso é uma das coordenadas esféricas, né? Distância origem, distância radial. Né? E o campo elétrico só depende dessa coordenada. Então, fica fácil escrever o produto é escalar dl em coordenadas esféricas. Mas aí eu tenho que ver a expressão do dl em coordenadas esféricas. Em coordenadas cartesianas, todo mundo sabe de cor. É um dx na direção x-chapéu, mais um dy na direção y-chapéu, mais um dz na direção z-chapéu. Moleza, né? Não precisa olhar para lugar nenhum. Em coordenadas esféricas, um pouco mais delicado, né?
acho que a gente sabe, com um pouco de uso, a gente aprende de cor também, né? Mas é só pensar assim, ó, eu vou deslocar um certo DR na direção R-chapéu, né? Quando eu ando DL, né? Eu tenho um deslocamento na direção radial, na direção R-chapéu, que é um tanto DR, tanto que eu ando na direção chapéu. Os deslocamentos angulares é um pouco mais difícil de enxergar, mas não é nada complicado, né? Se eu ando na direção θ-chapéu, o comprimento do caminho que eu vou percorrer é o comprimento de um arco, né? De um arco de círculo, que é um R dθ. Esse comprimento que eu vou percorrer quando eu ando na direção θ-chapéu depende de quão longe eu estou na origem. Quanto mais longe eu estiver, maior é o comprimento do arco que eu descrevo, né? Quando eu vario o ângulo θ de dθ. E esse comprimento é R dθ. Na direção φ-chapéu é a mesma coisa, né? Só que aqui eu vou ter um seno, né? Eu tenho um R seno θ, o comprimento do arco que eu ando, né? A distância que eu ando na direção φ-chapéu quando eu ando de dφ, né? Um tanto dφ, é R seno θ dφ. Né? Eu estou andando isso na direção φ-chapéu. Então, dl é isso aqui, não? Em coordenadas esféricas, o campo elétrico é aquilo ali. Escalar dl é mole para nós calcular, né? Porque o E só tem componente na direção R-chapéu. Só tem componente aqui. R-chapéu é perpendicular a θ-chapéu e é perpendicular a φ-chapéu também. Esses vetores, né, R-chapéu, θ-chapéu, φ-chapéu, eles mudam de direção e sentido, dependendo do ponto do espaço que você está, mas eles são sempre perpendiculares entre si. Então, produto escalar com dl, né? Esse cara aqui, produto escalar com esse cara de cá, só vai dar diferente de zero na direção R-chapéu, né? Vai ficar 1 sobre 4πε0, Q sobre R2, né? dr, né? R-chapéu com R-chapéu, que dá 1. Né? R-chapéu com R-chapéu dá 1. Eu não vou nem escrever o 1 aqui, né? Isso aqui é 1. Bom, é só isso aqui. Ok, então eu posso fazer integral. Aí, se eu integrar isso aqui, né? E eu tenho que integrar em de A até B. Eu vou integrar agora essa grandeza ali, é escalar dl, quando eu vou de A até B por aquele caminho C ali que eu desenhei na figura. 1 sobre 4πε0 é uma constante, pode sair para fora da integral. Q também é uma constante, pode sair para fora da integral. Eu estou indo do ponto A até o ponto B. Eu estou integrando é dr, o que sobrou aqui de integrando é dr sobre r ao quadrado. Moleza essa integral, né? Nem toda integral é simples, mas integral de 1 sobre r ao quadrado é menos 1 sobre r, certo? Então, isso aqui dá Q sobre 4πε0, né? E já posso colocar a integral aqui, né? Isso aqui vai dar menos 1 sobre R calculado do ponto A até o ponto B. Né? Ou seja, o valor dessa integral aqui vai dar Q sobre 4πε0. Né? Ok, vou deixar o sinal de menos 1 sobre RB, é a distância radial no ponto B, esse comprimento aqui, menos mais, né? 1 sobre RA, menos com menos dá mais. Ok? Deixa eu passar isso para o lado de lá, então. Eu estou calculando a integral de E escalar dl para o campo elétrico de uma carga pontual que está na origem, quando eu vou da posição indicada pelo vetor A até o vetor posição B, e a gente acabou de achar que isso aqui dá o valor da carga pontual que está na origem, sobre 4πε0, eu vou inverter, 1 sobre a distância do ponto RA menos 1 sobre RB. Acho que é isso mesmo, né? Deixa eu voltar atrás para conferir. O nosso resultado final aqui embaixo é
1 sobre RA menos 1 sobre RB vezes a constante Q sobre 4πy0. Está aqui, né? Q sobre 4πy0, 1 sobre RA menos 1 sobre RB. O que eu vejo disso aqui? Eu vejo que o resultado da integral só depende do ponto A, não? Depende da distância que o ponto A está da origem e do ponto B. O resultado só depende da distância que o ponto A e B estão da origem. Ou seja, não depende do caminho que eu fiz. Eu escolhi um caminho quase doido, um caminho doido aqui, né? Vocês viram que eu não me preocupei muito em escolher um caminho fácil. Um caminho fácil seria, sei lá, um arco de círculo, né? Indo para lá, mas eu não me preocupei com isso. Claro, porque eu já sei o resultado. Eu sei que o resultado dessa integral não depende do caminho que eu faço para ir do ponto A até o ponto B. Não? Só depende de quem é o ponto A e quem é o ponto B. Isso significa, então, ó, deixa eu desenhar meu sistema de eixos aqui. Ó, se meu ponto A está aqui, o ponto A está aqui e o ponto B está ali, quando eu faço a integral indo de A até B, por esse caminho C1 aqui, o valor é esse. Se eu fizer a mesma integral indo do ponto A até o ponto B por esse outro caminho aqui, eu vou chamar de C2, o resultado é o mesmo. Saí de A, fui até B pelo caminho C1, deu isso. Saí de A e fui até B por isso aqui, deu o mesmo resultado. Então, se eu sair de A e for até B pelo caminho C1 e voltar de B até A pelo caminho C2, quaisquer que sejam os caminhos C1 e C2, o resultado é zero. A integral daqui até lá, por aqui, tem um valor que é o mesmo valor de A até B por esse outro caminho. Então, de B até A, o resultado só vai trocar de sinal. Né? Ou seja, estou mais uma vez mostrando para vocês que a integral de E escalar dl sobre um caminho fechado, qualquer que seja, é zero. Tá? Bom, essa é uma força eletromagnética puramente, é uma força conservativa. Né? Bom, mas então, se eu sei que a integral de E escalar dl sobre um caminho fechado é sempre zero, eu posso usar aqui o teorema do rotacional. Não? O teorema do rotacional, falei com vocês antes que a gente ia usar esses teoremas várias vezes. Não? O teorema do rotacional me diz que a integral sobre um caminho fechado de um campo vetorial qualquer, por exemplo, o campo elétrico, é igual à integral sobre um caminho fechado. Aqui é a integral sobre a superfície, qualquer superfície, aliás, né, da qual esse caminho aqui é a fronteira, do rotacional desse campo vetorial, no nosso caso, o campo elétrico, rotacional do campo elétrico integrado sobre essa superfície da qual o caminho C aqui é a fronteira, isso aqui, essas duas coisas são iguais. Como a integral de E escalar dl é igual a zero, então isso implica, não? A integral de E escalar dl sobre um caminho fechado ser igual a zero, é escalar dl. Isso aqui implica que a integral sobre qualquer uma das superfícies circundadas por aquele caminho fechado do rotacional do campo elétrico, produto escalar com dA, é igual a zero. Esse resultado vale para qualquer caminho fechado, ou seja, vale para qualquer superfície. Qualquer superfície. Isso, então, só pode ser verdade, essa integral vai dar sempre zero, qualquer seja a superfície, se o rotacional do campo elétrico for igual a zero. Ok, eu não estou provando para vocês que o rotacional do campo elétrico é sempre zero para qualquer campo elétrico. Eu estou mostrando que o rotacional do campo elétrico de uma carga pontual, né? Lembra que a gente, para fazer essa conta, para fazer essa conta aqui, ó, pegar o de E escalar dl, eu usei o campo elétrico de uma carga pontual que estava lá na origem. Eu mostrei que para esse campo elétrico,
o rotacional dele é zero. Argumento que antes eu tinha falado, você olha para isso aqui e vê, o campo elétrico é zero. Então, eu fui por um caminho tortuoso, eu podia ter calculado o rotacional dessa expressão aqui direto, né, usando a expressão por rotacional em coordenadas esféricas, o resultado dá zero. Eu fui por esse caminho de calcular a integral de caminho, né, para usar o teorema do rotacional mais uma vez, e para verificar que isso, a integral de E escalar dl de um ponto até outro só depende desses pontos, não depende do caminho que você faz. Tá? Nós vamos usar esse resultado hoje ainda. Hoje ainda. Mas, Bom, professor, assim, só desculpa. Então, assim, bom, Maxwell chegou às equações de Maxwell mesmo, ele começou a partir desses pontos, então, no caso, ele para comprovar que a rotacional do campo elétrico, a divergente do campo magnético, C0, a rotacional do campo elétrico, C0, ele partiu também do mesmo ponto da ideia de fazer essa carga e comprovar pelo teorema. Se você está fazendo a pergunta em termos históricos, não. A história nunca é bonita do jeito que a gente conta aqui na aula. Do jeito que a gente conta aqui numa aula, né, você fala assim, pô, que é um caminho lógico, assim, isso foi muito fácil. Esse povo teve uma vida fácil para mostrar essas coisas. Né? Não é Nunca bem teve assim. vida fácil. Não é Nunca bem teve. assim, não. Tá? A maneira como essas coisas foram obtidas é bem mais tortuosa. Começou com experimentos, né? Experimentos de Faraday e muitos outros. Bom, agora não entendo. Mas assim, o pessoal vai fazendo experimento, vê isso, vê aquilo. Em geral, os resultados eram colocados em palavras e não em termos de expressão matemática. O grande mérito do Maxwell foi dele ter juntado todos aqueles resultados, todas aquelas leis que existiam e combinar elas e colocar elas numa expressão, em expressões matemáticas, que aí sim são essas expressões aqui. No Então ele rotacional não divergente. partiu dessa premissa, mas assim, no caso, acaba se chegando a essa premissa por conta dele. Sim, sim. Ah, tá. Vamos falar dessa forma. Né? História da ciência é uma coisa muito interessante e é instrutivo você ver, pegar alguns casos e ver como o pessoal chegou nesse resultado, por exemplo. Você pega, por exemplo, a equação de Schrödinger, você fala assim, uma coisa que Schrödinger sonhou numa noite. Não é bem assim, não. É uma história até bem interessante. E essa foi um dos caminhos mais diretos. Mas você vê que assim, o pessoal tenta para um lado, tenta para o outro lado, tem uma ideia maluca que vai numa direção que não dá certo, aí tem uma outra ideia maluca, aí, de repente, alguém consegue enxergar, não, é isso aqui. Ó. E aí ganha, a equação ganha o nome dele. Né? Falou, não, é isso aqui, essa é a equação. Então, os caminhos nunca são lineares, assim, direto ao ponto, como a gente mostra numa aula aqui. Né? Claro, nós não temos que reproduzir a história toda para chegar no mesmo resultado. Mas o Maxwell, sim, Maxwell tem um mérito muito grande de ter conseguido organizar essas ideias. A maioria estava expressa simplesmente em palavras, colocar ela na forma dessas equações matemáticas, né? Que é do jeito que a gente está colocando aqui. Ok, Justo. muito bem. Então, vou fazer que nem Maxwell agora. O que eu mostrei para vocês é que que o campo elétrico na carga pontual ele realmente tem rotacional zero. Eu podia ir além, né? Eu posso falar o seguinte: olha, para várias cargas pontuais eu vou ter a mesma coisa, né? Se eu tiver, em vez de uma carga pontual só, eu tiver a carga Q1, a carga Q2, a carga Q3, não? Tiver N cargas aqui, ó, tem a carga Q, índice N grande aqui, eu posso falar assim, o campo elétrico total, o princípio da superposição me diz que o campo elétrico total é a soma dos campos elétricos individuais produzidos por cada uma das cargas separadamente, não tem nenhum termo que mistura esses campos elétricos, não tem nenhum termo aqui que fala, não, tem o rotacional do campo 1 com o campo 3. Não, os campos é simplesmente uma soma vetorial de cada um dos campos individuais. Esse é o princípio da superposição. Aí eu posso fazer o mesmo caminho que eu fiz ali antes, né? Eu calculo o caminho do campo elétrico, a integral do campo elétrico total,
né, sobre um caminho fechado qualquer, isso aqui vai ser as integrais, né, sobre os caminhos fechados de E1 escalar dl, mais a integral de E2 escalar dl, né, mais integral sobre o mesmo, sempre o mesmo caminho fechado, claro, né, do En escalar dl. A gente já viu que cada uma dessas aqui separadamente é zero, então a soma de todos esses zeros dá zero também, e isso aqui implica, de novo, né, que o campo elétrico de um conjunto de cargas pontuais, o rotacional desse campo elétrico total, vai dar zero também. Tá? Mas para um campo elétrico mais geral, uma distribuição de cargas qualquer, não é óbvio que isso é verdade, não. Então, o que a gente faz é postular, eu vou acrescentar mais um postulado, que é falar que o rotacional do campo elétrico é nulo. Olha, isso aqui é um postulado válido e que é comprovado experimentalmente se a gente estiver dentro do que a gente está chamando de eletrostática, ou seja, as cargas, todas as nossas cargas elétricas estão em repouso. Cargas elétricas estão em repouso. Em particular, eu não tenho campo magnético e não tenho um campo magnético que varia no tempo. A gente vai ver mais tarde, né, nesse curso, mais para frente no curso, a gente vai ver que se eu tiver um campo magnético que varia no tempo, o rotacional do campo elétrico não é zero. Tá? A gente chega na lei de Faraday, né? O rotacional do campo elétrico, na verdade, depende da taxa de variação do campo magnético no tempo. Mas, por enquanto, a gente não tem nem campo magnético, muito menos um campo magnético que varia no tempo. Então, por enquanto, rotacional do campo elétrico é zero para a gente. Muito bem, então nós temos quase tudo que a gente precisa. Né? O que a gente tem? Nós temos o divergente do campo elétrico, né? Que é a densidade de carga dividido por ε0, no nosso Sistema Internacional de Unidades. Temos o rotacional do campo elétrico, que é zero. Para determinar completamente esse campo elétrico, a gente precisa de uma condição de fronteira. Uma condição de fronteira conveniente, em boa parte dos casos, é fazer o seguinte: o campo elétrico, quando R tende para infinito, quando eu vou para infinito, o campo elétrico tende para zero. Isso é uma fronteira, né? O infinito é uma fronteira bem conveniente, que eu tenho uma fronteira para o universo todo, posso determinar o campo elétrico no universo todo, então, agora. Né? O campo elétrico lá no infinito é zero. É uma condição razoável, que o campo elétrico de cargas pontuais, né, ele cai com o quadrado da distância, que é o que a lei de Coulomb, né, que está embutida aqui na lei de Gauss, nos diz. Então, é uma condição conveniente. Quando que ela não é uma condição conveniente? Ela não é uma condição conveniente quando você tem distribuições de carga infinitas. Né? Imagina que você tem um plano de carga, né? Você tem uma chapa metálica que vai até os confins do universo, né? Ela vai até lá a fronteira do universo e ela tem carga. Aí o campo elétrico lá no infinito não vai ser zero, porque tem carga lá no infinito também. A sua carga que está gerando o campo elétrico, ela vai lá até o infinito. Mas fora as situações de distribuições de carga infinitas, essa condição de fronteira aqui, campo elétrico tendendo para infinito, campo elétrico tendendo para zero quando eu vou para o infinito, essa condição de fronteira é conveniente. E, a princípio, falando do ponto de vista matemático, nós temos tudo que a gente precisa aqui, né, com essas três coisas aqui, o divergente do campo elétrico, o rotacional do campo elétrico e a condição de fronteira. Matematicamente falando, nós temos tudo que a gente precisa para determinar o campo elétrico. É só falar: olha, resolve essa equação aí, tá? Eu espero a solução até amanhã, tá, gente? O problema é o seguinte, né? Essa solução depende, é claro, né? Eu tenho que dar um dado aqui para vocês, que é qual é a distribuição de carga, né? Qual que é o ρ de R. Né? Esse é o dado do problema, o campo elétrico é o que a gente quer achar. Achar do campo elétrico, eu resolvo o nosso problema fundamental, que é achar a força, né, sobre uma carga de prova, que aí é trivial, só multiplicar pelo valor
o campo elétrico naquele ponto em que está a carga de prova pelo valor da carga de prova. Bom, a questão é o seguinte, essas equações aqui são extremamente complicadas de resolver, mesmo para distribuições de carga simples. Uma distribuição de carga, uma carga pontual só, a gente já sabe a solução, mas várias cargas pontuais, eu faço uma soma vetorial, mas também não é muito difícil. Mas qualquer outra distribuição de carga meio esquisita, basta eu fazer assim, ó, se fizer uma distribuição de carga, ó, tem carga assim, tá? Distribuída sobre esse objeto sólido aqui, esse amendoinzinho aqui, pronto, já ficou muito complicado calcular esse negócio aqui. Duvido que tenha uma solução analítica para uma distribuição de carga desse tipo. Solução analítica mesmo, solução que você consegue resolver as equações no braço, né? Pega umas 10 folhas de papel e vai fazendo conta, chega numa expressão para o campo elétrico. O campo elétrico é isso. Né? Solução analítica são pouquíssimos casos, só casos em que você tem simetria muito alta do problema. Porque quando você tem uma simetria muito alta, você consegue simplificar o seu problema e resolver ele analiticamente. É mais fácil de ver isso se a gente passar essas equações aqui para a forma integral, né? Resolver equação diferencial, sim, isso aqui é um sistema de equações diferenciais, né? Posso resolver sistemas de equações diferenciais, em geral, a gente caminha para a forma integral, né? E resolve as integrais. Vocês sabem que integrais nem sempre têm solução analítica, né? Na forma integral, aquelas equações a gente já viu, né? Integral de E escalar dA sobre uma superfície fechada, o fluxo de campo elétrico sobre uma superfície fechada, é igual a 1 sobre ε0, a integral dessa distribuição de carga, né? Sobre o volume, né, definido por essa superfície fechada aqui, essa integral de volume e essa integral de superfície. Né? E a segunda equação do rotacional lá, eu posso usar o teorema do rotacional, fazer o caminho inverso, né? Transformar ela numa integral. Bom, tem várias formas de colocar isso, eu posso colocar dessa forma aqui. A integral de E escalar dl, quando você vai do ponto A até o ponto B, o valor de uma função, não vou chamar de f, né? É o valor de uma função qualquer calculada no ponto, vou colocar no ponto B, menos o valor da mesma função calculada no ponto A. É uma maneira de deixar explícito, né, que o valor dessa integral aqui só depende de quem que é o ponto A, quem que é o ponto B. O valor da integral só depende do valor de uma determinada função lá, que é a solução dessa integral, né, no ponto B menos no ponto A. Dada a distribuição de carga, eu consigo resolver essas equações, né, a princípio, matematicamente, mas na prática, analiticamente, só tem 3 casos em que eu consigo fazer casos e combinações desses casos. Eu ver isso daqui a pouquinho, que é o que eu vou fazer a seguir. Em geral, na vida real, um caso qualquer, um caso como esse aqui, um amendoim carregado, eu tenho que resolver essas equações numericamente. Eu tenho que pegar um computador, escrever um programa, ou então usar. Existem diversos programas, né, disponíveis entre aspas, né, porque a maior parte deles custa uma fortuna. Programas como Consol, talvez você já tenha encontrado, tem um programa muito bom também chamado Lumerical, e tem um tanto de programas comerciais que você pode usar para resolver esse sistema de equações. Ou você vai lá e escreve em Python ou C, o seu programa, um problema de cálculo numérico, né? Então, boa parte dos problemas práticos em eletromagnetismo, eles são resolvidos numericamente mesmo. Mas, para a gente poder entender o que o software está falando com a gente, né? Se a gente vê se a gente está usando o software de uma forma correta, se vê se o resultado faz sentido, a gente tem que entender a física por trás dele.
Então, não podemos deixar de entender essas equações e ver como resolver elas analiticamente, mesmo nos poucos casos em que isso é possível, para poder entender como que faz a solução numérica. Bom, quais são esses casos em que eu tenho solução analítica? Falei, já anunciei, né? Solução analítica eu só tenho para 3 casos de simetria alta. Solução analítica para 3 situações. Quando eu digo 3 situações, eu não estou incluindo combinações dessas situações. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Não? Que 3 situações são essas? Quando eu tenho um problema em que eu tenho simetria esférica, ou seja, o meu problema só depende, o universo só muda com a distância à origem. Não? Se eu mantiver a distância à origem constante, o mundo é sempre igual. Eu posso andar na direção teta-chapéu, ou ando na direção phi-chapéu, olho em volta, eu vejo a mesma paisagem que eu via antes. Isso é uma simetria esférica. Um outro problema que tem simetria, que tem solução analítica, é quando eu tenho a simetria cilíndrica. Deixa eu colocar aqui, eu não quero escrever por isso que o universo só depende de R, eu falar assim, vou colocar assim, o problema só depende de R na simetria cilíndrica. Mas vou colocar problema entre aspas. O que eu quero dizer é isso, assim, eu tenho uma situação tal, a disposição dos meus objetos no meu problema, das minhas cargas, é tal que, se eu mudar o ângulo θ ou o ângulo φ, nada muda. A situação é a mesma. Né? Nada depende nem de θ nem de φ, só depende de R, só depende da distância à origem. É o que acontece numa esfera. Né? Se você gira em uma esfera homogênea, se você gira em torno da esfera, você sempre vai ver a mesma coisa, vai sempre ver a mesma esfera, parece que você não mudou de lugar. Se você se afastar da esfera, aí a coisa muda. A esfera ficou mais longe de você, você vê ela menorzinha. Bom, simetria cilíndrica é quando o seu problema só depende, problema entre aspas de novo, seu problema só depende da distância ao eixo Z. Ou seja, só depende da coordenada cilíndrica S. S é o que eu estou chamando de distância ao eixo Z. Então, eu tenho um eixo aqui no espaço, tem um determinado eixo. Se eu girar em torno desse eixo, né, mantendo a distância a ele fixa, eu sempre vou ver a mesma paisagem. Nada muda. Né? Se eu subir ou descer paralelo a esse eixo, também não muda nada, eu continuo vendo sempre a mesma coisa. Mas se eu me afastar ou aproximar desse eixo, aí eu vejo uma coisa diferente. Né? Eu vejo o eixo mais longe, eu vejo o eixo mais perto. Então, um problema desse tipo é o que a gente chama de simetria cilíndrica. E, finalmente, o terceiro tipo de problema, do qual tem uma solução analítica para, basicamente, a lei de Gauss, né? É a situação em que eu tenho um plano infinito. Minha distribuição de carga está em cima de um plano infinito. Eu não vou poder usar a condição de contorno campo elétrico tende para infinito quando eu vou, o campo elétrico tende para zero quando eu vou para infinito, né? Mas a solução desse problema é muito simples. Imagina um plano infinito. Né? Então, você está boiando em cima de uma superfície plana, tá? E você está a uma certa distância acima dessa superfície. Aí você anda para a direita, você anda para a esquerda, você anda para lá, anda para cá, você sempre vai ver a mesma coisa. Se você não mudar a sua distância ao plano, se não mudar a sua altura, você sempre vai ver a mesma coisa. Né? Lembra que o plano é infinito, ele não tem beirada, não. Você pode andar quando você quiser numa direção, você vai continuar vendo aquele mesmo plano abaixo de você. Né? Ultra chato, né? Nada muda. Né? Você vai ser aquela planície lá embaixo. Ou se você estiver abaixo do plano, mesma coisa. Né? Você está abaixo do plano, aqui, você está olhando para o teto, tem um teto em cima de você, infinito, e você vai andando, anda para a direita, anda para a esquerda, anda para frente, anda para trás. Sempre a única coisa que você vê é aquele mesmo teto lá, sempre do mesmo jeito, não muda nada, né? Tem sempre uniforme. Né? Esse problema também
tem simetria, tem solução analítica. Se eu definir a direção perpendicular ao plano de Z, eu posso dizer que esse problema aqui só depende de Z. O problema só depende de Z. Z é a distância ao plano, para cima ou para baixo. Bom, para mostrar por quê, né, mostrar por que esses problemas têm solução analítica, como que essa simetria simplifica um problema, é a gente resolver a lei de Gauss em cada uma dessas soluções. No livro tem exemplos para cada uma dessas situações. Os exemplos 2.3, 2.4, 2.5, acho que está na ordem aqui. Isso aqui, ó, no exemplo 2.3, ele resolve a lei de Gauss, um problema com simetria esférica. No exemplo 2.4, ele resolve a lei de Gauss para simetria cilíndrica. E no exemplo 2.5, ele resolve a lei de Gauss para um problema de plano infinito. Então, a gente já tem a solução, né, para todos esses problemas. Mas eu quero fazer aqui agora, não vou fazer esse exemplo. Para simetria esférica, eu vou fazer um dos problemas. Acho que eu nem recomendei esse problema, mas é legal que a gente faz um a mais aqui, né? Mas antes de fazer isso, só lembrar de novo, assim, a lei de Gauss é útil também em casos que são combinações desses aqui. Por exemplo, se você tiver duas esferas, né? Imagina que você tem duas esferas carregadas. Você não tem mais simetria esférica no problema como um todo, né? Porque, olha só, se você mudar a distância radial, você está se aproximando mais de uma esfera, afastando da outra. Então, a situação está mudando. Se você girar em torno da primeira esfera, você está se afastando da segunda. Então, o problema depende de θ, depende de φ também, né? Se você girar em torno de uma esfera, você pode estar afastando ou aproximando da outra esfera. Então, um problema que tem duas esferas próximas uma da outra não é um problema com a simetria esférica. Mas aí eu posso usar o princípio da superposição. Eu esqueço de uma esfera, calculo o campo elétrico só dessa de cá, da esfera 1. Aí, tiro a esfera 1, calculo o campo elétrico só da esfera 2. Aí fala, o campo elétrico total é a soma dos dois. É 1 mais 2, não é? É o princípio de superposição, super legal. Né? E aí a mesma coisa para outras combinações. Né? Eu tenho um plano infinito com uma esfera em cima dele. Então, não tenho nem simetria esférica, nem simetria de plano infinito. Mas eu posso calcular o campo elétrico só do plano infinito, calcular o campo elétrico só da esfera, e somo os dois. O princípio da superposição me permite fazer isso. Pronto, eu tenho a solução do problema. Um exemplo... tem um exemplo, que é o exemplo 2.6. Então, vou acrescentar aqui. O exemplo seguinte desse 2.6 aqui, exemplo 2.6 do livro, tá? Estou chamando a atenção desses exemplos para vocês tomarem um cuidado especial com eles, né? Vocês entenderem direitinho esses exemplos aqui, vocês já sabem resolver, assim, todos os problemas solúveis, todos os problemas de lei de Gauss que são solúveis. O exemplo 2.6 é um exemplo em que ele faz isso, ele faz uma combinação de soluções. Eu não lembro mais qual que é, se é duas esferas, se bom, não lembro, mas está lá. Ele faz uma combinação de soluções usando, né, fazendo uso do princípio de superposição. Tem um problema, esse eu acho que eu recomendei. É o problema 2.18. Ele faz... É um problema que você olha para ele e você imediatamente pensa assim, putz, não vou saber resolver isso aqui, não. Eu acho que é uma esfera, são duas esferas que uma entra dentro da outra, e você tem que calcular o campo elétrico na região em que as duas esferas se superpõem, algo parecido com ele. Então, é um problema que parece muito complicado, mas, na verdade, é trivial quando você lembra que você pode usar o princípio da superposição. Ok, acho que dá tempo aqui da gente fazer um problema. Eu acho que eu não recomendei esse problema, mas ele é um problema legal. Então, não tem problema não ter recomendado o problema, a gente faz esse problema.
Problema 215. É o 215 nas duas edições do livro, tá? Terceira e quarta edições, duas edições que mandou. Eu vou copiar a figura dele, e com a uma figura diz mais que 1000 palavras, né? Então, colocando a figura aqui, fica mais fácil de entender qual que é o problema. A figura é essa. Mas eu tenho que explicar aqui a figura, né? A única coisa sólida que existe aqui, que tem densidade de carga, é essa região mostrada em cinza aqui, ó. Essa região entre o raio A e B. Vocês já viram de cara que isso aqui tem simetria esférica, né? Na região em que a distância aqui está a origem, tá? A origem é esse ponto aqui, não? Então, a distância origem é a coordenada R, né? Se R está entre A e B, eu estou dentro dessa casca esférica ali, se R for maior ou igual a A ou menor ou igual a B, aí a gente tem uma densidade de carga, ρ, que é K, uma constante, sobre a distância origem elevada ao quadrado. Tá? Então, eu tenho, aqui eu não tenho nada nessa região aqui em branco, aqui fora também, para R menor do que A ou R maior do que B, eu não tenho nada. Tá? R menor do que A e R menor do que B, a densidade de carga é zero, não tem nada ali. O que eu quero é achar o campo elétrico em todos os pontos do espaço. Qual que é E de R, né? Para todos os valores de R possíveis. Né? Nessa região, dentro da casca esférica, fora da casca esférica. Então, esse é um problema simples de resolver usando a lei de Gauss. É um dos poucos problemas solúveis. Por quê? Porque ele tem simetria esférica. O que significa simetria esférica aqui? Como eu disse antes, a figura está aqui no plano, mas vocês estão imaginando ela no espaço. Né? Imagina, isso aqui é uma esfera, tá? Isso aqui é uma casca esférica. Professor, Oi. desculpa, ali não é R maior que B, não? Quando o ρ é zero? Desculpa, não, foi falha minha. Aqui é R maior do que B. Ah, tá. Não, tranquilo. Espero que eu tenha falado certo. Né? Agora não posso voltar atrás, está gravado. Né? O problema de gravar essas aulas é isso, né? A gente sempre fala alguma coisa errada, né? Distração aqui na pressa. Não, está tranquilo, professor. Tranquilo. Então, vocês não me denunciam, não, tá? Vocês não podem isolar aquela parte. Lembra que vocês não podem usar os vídeos para denegrir a imagem do professor. Né? Você pode pegar aquele pedaço do vídeo, né? Editar lá, pega aquele pedaço do vídeo e fala que o professor falando bobagem. Ok? Pô, fazer isso é sacanagem. Isso daí é putaria. Muita sacanagem. Concordo. Ok. Sim, R menor do que A e R maior do que B, aqui dentro e aqui fora, né, eu não tenho nenhuma carga, zero, não tem nada. Né? Eu quero achar o campo elétrico todos os pontos do espaço. O problema tem simetria esférica. Fala, tem mesmo assim, mas tem uma coisa aqui que varia, né? A densidade de carga aqui ela está diminuindo com a distância, ela diminui com o quadrado da distância, mas ela depende só da distância origem. Eu não quebro a simetria esférica com essa distribuição de carga, porque a distribuição de carga só depende de R. Se ela dependesse de θ também, tivesse um seno θ aqui multiplicando isso, aí dançou. Aí eu não consigo mais resolver analiticamente, porque aí a distribuição de carga passa a depender do ângulo θ, eu destruo a simetria esférica. Mas aqui eu posso imediatamente falar o seguinte, olha só, nada aqui varia quando eu giro em torno dessa minha esfera, mudo o ângulo θ ou mudo o ângulo φ. Não, o ângulo φ eu não consigo desenhar, mostrar aqui não. Eu estou girando em torno da esfera aqui, né? no equador da esfera, eu não vejo nada. Mesmo se eu estiver ali em cima, girando em torno da esfera, que assim, também tudo continua a mesma coisa. Se eu giro na direção polar, assim, né? Estou em cima do polo norte da casca esférica, vou lá para o polo sul, mantendo a distância ao centro constante, nada muda no problema. Nada muda significa o seguinte, nenhuma grandeza física pode depender nem de θ nem de φ. Em particular, o campo elétrico ele só pode depender da distância à origem, ele só pode depender de R.
Não quer dizer que ele vai depender de R, não. Quer dizer, se ele depender de alguma coisa, é da distância ao centro. Porque tudo no problema, qualquer coisa só muda se eu mudo o R. Então, qualquer grandeza física só pode mudar com R. Tá? E mais do que isso, o campo elétrico tem que estar na direção R chapéu. Ele não pode estar ao longo de uma direção qualquer que envolve a direção θ chapéu, por exemplo, porque então eu tenho uma direção diferente das outras. E não tenho, né? Não tem nenhum ângulo, nem θ nem φ, que é diferente do outro. Então, ele tem que estar na direção R chapéu, ou seja, o campo elétrico é radial, e ele só pode depender de R. Muito bem, isso me permite falar que o campo elétrico sobre uma superfície esférica tem sempre o mesmo valor em todos os pontos dele. Se eu mantiver R constante, se eu mantenho R constante, o campo elétrico tem o mesmo valor. Então, eu vou escolher uma superfície que é uma casca esférica, não é uma casca esférica. Uma casca esférica, é uma casca esférica. Por que eu vou escolher essa superfície? Porque para aplicar a lei de Gauss na forma integral dela, né? Copiei um círculo aqui para fazer isso aqui. Que eu vou chamar essa superfície aqui desenhada em vermelha, né, de S, é a superfície sobre a qual eu vou calcular a integral de E escalar ds. dA, né? E escalar dA. Eu vou calcular a escalar dA sobre essa superfície aqui. Quando eu faço isso, né, eu calculo o produto escalar de E com dA em todos os pontos dessa superfície. Todos os pontos da superfície, o vetor dA é um vetor normal à superfície em todos os pontos. Né? dA ali está apontando para lá, aqui nesse ponto ele está apontando, ele está sempre na direção radial, o dA. Né? Essa integral de E escalar dA, então, como o campo elétrico só depende, o campo elétrico a gente já viu, é uma função de R chapéu. Produto escalar com dA, que tem módulo dA, e está na direção R chapéu também. O vetor dA para essa superfície esférica, S aqui, ele está sempre na direção radial. Então, essa integral aqui é a integral de R dA, né, sobre a superfície S, mas o E só depende de R. E R tem o mesmo valor em todos os pontos dessa superfície. O campo elétrico, então, tem o mesmo valor em todos esses pontos. Ele é uma constante para essa integral aqui. Eu posso tirar ele para fora da integral. Em todos os pontos da superfície, o campo elétrico tem o mesmo valor. Então, isso aqui vai ser E vezes a integral de dA sobre a superfície. Eu estou somando todos os elementos infinitesimais de área da superfície sobre a superfície inteira. Isso dá a área da superfície. Né? Então, isso aqui é vezes a área da superfície para uma casca esférica. A gente sabe qual que é a expressão dela em termos do raio. É 4πr ao quadrado. Né? E esse E aqui é o valor que o campo elétrico tem em cima dessa superfície, né, que tem raio R. Consegui desenhar uma linha reta. A superfície tem raio R. Ok? Bom, a lei de Gauss, então, me diz que essa integral aqui é... vamos voltar para a nossa corzinha branca aqui, né? E vezes 4πr ao quadrado, onde é o valor do campo elétrico nessa superfície aqui, não? Isso aqui tem que ser igual a carga elétrica total contida dentro dessa superfície dividido por ε0. Tá? Para essa superfície S que está desenhada aqui em particular, né, desde que o valor desse raio seja menor do que... Bom, desculpa, eu, em vez de deixar aqui em função da carga total, eu vou deixar em termos da integral, que aí a gente pode usar esse resultado aqui para todas as regiões do espaço aqui. Vou deixar em termos disso aqui. Ó. É ρ, né, d tal, integrado sobre o volume circundado por essa superfície. Ok?
Então, esse resultado aqui vale qualquer que seja o valor do raio R da superfície sobre a qual eu estou aplicando a lei de Gauss. Em geral, a gente dá o nome de superfície gaussiana para essa superfície que eu aplico a lei de Gauss, né? Um nome natural, né? Essa, então, é chamado superfície gaussiana. Só estou escrevendo isso aqui, porque aí eu posso falar superfície gaussiana à vontade daqui para frente. Ah, a superfície gaussiana vai ser isso. No nosso caso, a superfície gaussiana que a gente está considerando é uma superfície esférica, de raio R. Né? Aí, se o raio R for menor do que A, né, a densidade de carga é zero. R menor do que A, a densidade de carga é zero. Então, esse lado da integral vai dar zero. Tá? Então, vamos pegar os três casos agora. Já resolvemos o problema, tá? Na primeira região, R menor do que A, é o que eu vou chamar de primeira região, né? R menor do que A. A gente tem que a densidade de carga é igual a zero. Então, né, obviamente, a integral de ρ de tal dentro de todo aquele volume, qualquer que seja o raio R da minha superfície gaussiana, se o raio for menor do que A, isso aqui dá zero. Isso implica que E vezes 4πr ao quadrado, não? A gente viu que 1 sobre ε0 integral da densidade de carga no volume circundado pela superfície gaussiana, isso aqui tem que dar 4π vezes o raio ao quadrado dessa superfície gaussiana. É o que eu estou escrevendo aqui, né? Isso aqui vai ter que dar zero. Olha, o raio é um valor qualquer, entre 0 e A. Né? Então, para todos esses valores, o campo elétrico é zero. Tá? Desde que o raio seja menor do que A. Tá? Vamos para a segunda região, quando o raio é menor ou igual a B, maior ou igual a A. Eu estou nesta região aqui, né? Onde aí sim eu tenho densidade de carga, que é K sobre R2. Então, essa expressão que a gente achou aqui, agora eu vou ter que fazer integral mesmo. Né? Essa expressão ali me diz que o valor do campo elétrico sobre a superfície gaussiana, quando ela está lá dentro da casca esférica, está entre A e B, né? O R aqui é um valor entre A e B, isso aqui tem que ser igual a 1 sobre ε0, a integral da densidade de carga, que é K sobre R ao quadrado, não, vezes o dA, né? Vezes o dA. O dA, quanto que é? 1 sobre ε0. O K eu vou deixar, é uma constante, né? Eu vou deixar ele para fora da integral. dA, para uma superfície esférica, em coordenadas esféricas, vai ser R2 seno θ d θ dφ. Não? E isso aqui está dividido por R2. Agora, falei que ia ter que fazer integral, mas essa integral é trivial. Né? Se R ao quadrado corta com R ao quadrado, eu vou ficar só com a integral em θ, de 0 a π, integral em φ, integral de seno θ dθ, de 0 a π, integral de dφ, de 0 a 2π. A gente já fez essa integral antes. Essa integral aparece tantas vezes que o resultado dela a gente sabe de cor, dá 4π. Não é isso? Então para essa região entre A e B, o valor do campo elétrico vai ser esse 4π, vai cortar com aquele 4π lá, né? Esse 4π aqui, ó, corta com aquele 4π lá. Deixa eu cortar em verde para deixar claro o que eu estou cortando com o que aqui. Então, o campo elétrico vai dar... espera aí, tem uma coisa que eu estou fazendo errado aqui, não? Essa integral aqui não era integral de área, não, gente, integral de volume, tá vendo? De novo eu errei uma coisa aqui. Talvez uma coisa, eu vi que tinha alguma coisa que dimensionalmente não estava correta. Então, cuidado, Paulo, cuidado aqui assim. Isso aqui tem integral em R também. É o erro, o problema de você representar a integral tripla sempre como integral só, né? Isso aqui é
o elemento de volume, d tal. Tá? Então, tem o dr aqui também. R2, seno θ, d θ, dφ, dr. Então, a integral de seno θ, dθ dá 2, a integral de dφ de 0 a 2π dá 2π, 2π vezes 2 dá 4π, mas sobra o R aqui, e o R... Gente, se não tiver claro o que aconteceu aqui, vocês me falam, tá? A integral em R vai dar simplesmente R, né? Vai dar R calculado de A até B. Eu vou deixar isso claro, que eu vou fazer... Vamos fazer direito, né? Isso aqui vai ficar para a posteridade, então é melhor fazer direito. Deixa eu deixar aqui. O E vezes 4π R2 vai ser 1 sobre ε0. Vou deixar todas as integrais indicadas aqui, para a gente não cometer erros. É a integral de dr de A até B. Eu estou na região entre A até B, eu estou indo de A até B. Né? A integral no dθ, seno integral é de seno θ dθ, né? Esse cara que está aqui, seno θ dθ. Não seria seno φ, não, professor? Não, é seno θ. Θ é o meu ângulo polar. É o azimutal ou polar? Ah, tá, entendi. Θ Você está usando é o θ polar como azimutal. e o φ é o azimutal. Isso, às vezes, troca de nome mesmo. Tá? Ah, entendi. Eu estava usando o contrário, por isso que eu confundi. Assim, eu estou mantendo a mesma notação do livro, mas tem alguns livros que mudam, né? Tem alguns livros que usam φ para ângulo polar e o θ para azimutal. Mas o mais usual é essa aqui. O θ é o ângulo polar, é o ângulo que vai de 0 até π. Né? É o ângulo com o eixo Z. E φ é o ângulo da projeção no plano XY com o eixo X. Ok? É o ângulo que varia de 0 a 2π. É claro? Aham. É só porque eu estava usando o contrário, aí eu me perdi na notação. Beleza. Eu estou usando a mesma notação do livro. Ok? Então, isso aqui dá 1 sobre ε0. Essa integral aqui, né, em φ, dá 2π. Essa integral aqui dá menos cosseno θ de 0 até π, que dá 2. Então, isso aqui dá 4π, essas duas integrais. E a integral em R aqui vai dar aquela coisa lá que eu falei, né? Vai dar R calculado de A até B. Então, fica o... Eu já dei nome, né? É B e A, né? Então, fica R calculado de A até B. Então, fica B menos A. Aqui. Agora sim, posso cortar o 4π aqui, dos dois lados, né? Corto 4π aqui, o 4π aqui. Eu tenho o valor para o módulo do campo elétrico aqui, mas a direção a gente já argumentou antes, né? A direção radial. Então, o módulo do campo elétrico vai ser, vou passar o R2 para o lado de lá, vai ficar B menos A sobre ε0. E tem um R2 aqui, né? 1 sobre R2. O campo elétrico, o vetor campo elétrico, que é a resposta final, é, então, B menos A sobre ε0, né? 1 sobre R2, na direção radial, é chapéu. Esse é o resultado para a região entre A e B. Tem uma constante K também. Faltando. Tem uma constante K. Onde que nós perdemos ela? Aqui, ó. Na hora que eu passei para lá, tem essa constante K aqui, ó. Então, vou pôr ela aqui. Vou pôr ela aqui. Essa foi fácil de corrigir. Obrigado. Tem essa constante K. Então, temos esse valor aqui, né, para essa região. Falta a última coisa, que é o campo elétrico para o lado de fora da casca esférica, né, para R maior do que B. Falta o campo elétrico aqui para essa região aqui, fora da esfera, para R maior que B. Nessa região, ρ é igual a 0. Mas, cuidado, né? Eu vou reproduzir essa figura aqui. Vou copiar a figura inteira e passar lá para a página, que ela já está ficando muito lá para trás. E aí a gente lembra quem são cada região. Vou levar aqui, aqui não cabe mais nada, vou levar lá para cá. Não?
E o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o raio dessa casca gaussiana aqui. Se eu conseguir clicar nela, é claro. Né? Acho que eu tenho que mandar essa figura aqui lá para trás. Ok, eu faço assim. Agora eu consigo clicar nela, eu trago ela para cá. Ela está marcada. Vou aumentar o raio dela, tentando manter ela uma esfera. Por quê? Porque eu quero colocar minha superfície gaussiana agora na região em que R é maior do que B, né? Não vai dar muito certo? Não dá certo. Essa região preta aqui faz parte do universo. Eu perdi um pouco... Assim, não, continua um bom círculo, não? A minha região S agora tem um raio R. Vou apagar essas coisas aqui. Mesma coisa de antes, né? Só que o raio R dela agora é maior do que B. Eu vou ter que desenhar o raio. Se eu for para a esquerda aqui, não sai uma linha reta. O R aqui, não, é maior do que B. A gente tinha calculado o resultado da integral de E escalar dA para uma superfície esférica disso. A gente viu que isso aqui dá sempre o módulo de E sobre essa superfície, que é o mesmo em todos os pontos dessa superfície esférica, vezes 4π, o raio dessa superfície ao quadrado. Né? Esse é o fluxo do campo elétrico através da superfície esférica ali. Então, o que eu tenho agora é que esse E vezes 4πr ao quadrado tem que ser igual a 1 sobre ε0, a integral de ρ de tal sobre todo o volume circundado lá. Então, aqui que tem que tomar cuidado, né? Porque, olha só, a densidade de carga é 0 aqui para R maior do que B, e é 0 também para R menor do que A. Mas aqui dentro eu tenho densidade de carga. Então, quando eu faço essa integral, né, eu tenho... Isso aqui não dá 0, não, tá? Eu estou numa região em que a densidade de carga é 0, mas ela envolve um volume no qual existe densidade de carga diferente de 0. Então, isso aqui, vou passar aqui para baixo, o E vezes 4πr ao quadrado tem que ser igual a 1 sobre ε0. Para R menor do que A, a densidade de carga é 0. Para R entre A e B, então é 0 no primeiro termo, mas aí eu tenho a integral de R variando entre A até B de K vezes K sobre R ao quadrado, né? Que é a densidade de carga naquela região ali, K sobre R ao quadrado. Né? Mas eu tenho o R2, né? E eu tenho a integral, de novo, de seno θ dθ, de 0 até π, e eu tenho a integral de 0 a 2π do dφ. Eu abri aqui o elemento detal, né? O elemento detal de volume é R2 seno θ dr dθ dφ. Vamos escrever ele aqui em cima para não ter confusão. É R2 seno θ dr dθ dφ. Ok, então essa aqui é a integral toda de A até B. E eu tenho mais o quê? Já vi um erro que eu fiz ali atrás. Vocês já perceberam o que é? Agora, a integral de B até o infinito, né, dá 0. Então, tem esse outro termo aqui. Quando eu passo da região R maior do que B, dá 0. Essa integral aqui, depois eu volto e corrijo lá atrás o que a gente fez de errado. Essa integral aqui vai dar o quê? 0, 0. Isso aqui vai dar 4π vezes o K, não? R2 corta com R2, então aqui dá a integral de dr, de A até B, dá o B menos A. Fala assim, ué, deu o mesmo resultado de antes? Não, é porque o de antes está errado, gente, eu já vi aqui agora. Isso aqui, o campo elétrico aqui, então, para a região R maior do que B, dá K sobre ε0, B menos A,
dividido pelo R ao quadrado, né? E esse campo elétrico está na direção R chapéu. Isso aqui vale para R maior do que B. Se a memória de vocês está boa, vocês vão falar, ué, é o mesmo campo elétrico que a gente achou para a região com R entre A e B. Esse aqui, ó. Por quê? Porque a gente errou esse cálculo aqui. Eu errei, tá bom? Eu admito que foi eu que errei. Onde que eu errei? Quem sabe onde que eu errei? Eu errei porque o desenho não estava aqui. Não? Alguém sabe? No extremo de integração, Isso, exatamente. não vai de A até B. Exatamente assim. Olha só, o volume sobre o qual eu estou fazendo essa integral aqui, eu fiz ela com o R variando de A até B. Eu peguei toda a região, eu peguei toda essa região aqui. Não posso fazer isso, não? Eu tô fazendo para uma... Deixa eu tentar, vou desenhar outra superfície aqui, aí eu pinto ela de uma outra cor. No caso, acho que eu copiei essa. Vou copiar isso, vou colar ela, vou mudar a cor dela. Eu posso mudar a cor aqui. Mudo ela para um verde. E aí vou diminuir o raio dela para ela ficar lá entre A e B, que era o que a gente estava fazendo antes. Tá? Então, na página ali antes, não? A integral que a gente estava fazendo era uma integral sobre o volume circundado por essa superfície S que está aqui em verde. O meu R, que eu fiz ali antes, é esse aqui. Ó. Eu, então, estava integrando sobre o volume envolvido por essa superfície verde. Então, eu estou integrando com o R variando de 0 até R, e não de R até B. É exatamente isso. Então, eu tenho que voltar aqui e corrigir essa conta. Vou ter que editar esse vídeo depois. Então, esse limite de integração aqui está errado. Eu não vou integrar pegando toda a casca esférica. Eu estou dentro da casca esférica. Eu vou de A até R só. Então, onde está B aqui, na verdade, é R. É legal ser professor que a gente pode fazer o erro, corrigir sem nenhuma punição, né? Quando vocês fazem isso numa prova, a punição é severa, né? Esse aqui é R menos A. Ó. Ok, desculpem por mais essa. Ok, gente, agora, do jeito que está aqui, agora está certo, tá? Então, ó, esse foi um exemplo de um problema com simetria esférica, né? É um problema do livro 2.15, né? Resolvemos para as 3 regiões do espaço. Para a região R maior do que B, fora da casca esférica. Esse é o valor do campo elétrico, só depende de R, como a gente tinha previsto antes, está na direção radial. Né? Dentro da casca esférica, o campo elétrico é esse de cá. Tá? Ele não cai só com R quadrado, tem essa dependência com R aqui também, né? Porque a densidade de carga está diminuindo à medida que o R está aumentando. E lá dentro, onde na R menor do que A, né, onde a densidade de carga é 0, o campo elétrico é 0. Então, notem isso, né, essa coisa interessante que eu falei antes, coisa interessante sobre a lei de Gauss. Aqui tem carga, nessa região em cinza tem carga, tá? Mas essa carga está disposta de um jeito tal que o campo elétrico nessa região aqui é 0. Né? Como se a carga aqui é anulada o campo elétrico criado pelas cargas que estão aqui é anulado pelo campo elétrico criado pelas outras cargas lá. Então, o campo elétrico aqui dentro é 0, apesar de ter carga elétrica na vizinhança. Isso pode parecer um pouco estranho às vezes. Muito bem, ainda temos um tempinho pequeno, não alonguei muito nesse problema, mais que eu queria. Vou só fazer a aplicação da lei de Gauss para o plano infinito, que é um resultado importante. Acho que eu posso passar nele rápido. Com simetria cilíndrica, né, o segundo caso que a gente tem em solução, vou deixar para vocês verem o exemplo do livro lá. Tem um exemplo resolvido. Qualquer dúvida, tá? Vocês me perguntam, claro. Tá? Mas dá uma olhada com cuidado, passo a passo, tá?
no exemplo, acho que é o 2.5, que ele faz. Não é o 2.5, não, é o 2.4. O 2.5 é o do plano infinito. Então, esse aqui ficou para vocês verem lá no exemplo. O do plano infinito, deixa eu ver se eu consigo resumir ele aqui, mas ele também está no exemplo, esse sim é o exemplo 2.5 do livro. Por que eu quero, pelo menos, mostrar em linhas gerais que ele? Porque o resultado dele é muito importante. Eu tenho um plano infinito, que eu estou representando esquematicamente aqui. Esse meu plano aqui é finito, né? Mas imagina ele indo até o infinito. Ele tem uma densidade de carga, ele tem carga por unidade de superfície, carga por área. É a densidade superficial de carga que tem aqui. Tá? Pode ser positiva, pode ser negativa. Esse é um problema que tem simetria, como eu falei, né? Se eu andar em cima do plano, na direção X ou na direção Y, Z vai ser a direção perpendicular ao plano. É um plano, tá? Não parece muito plano aqui, não, mas ele é plano. Essa aqui é a direção Z chapéu. O campo elétrico não depende nem de X nem de Y, porque se eu andar ao longo da direção X ou ao longo da direção Y, né, nada muda, nada no universo muda. Continua aquele mesmo plano lá embaixo de mim, ou acima de mim, se eu estiver abaixo dele, né? Então, nenhuma propriedade física, nenhuma grandeza física pode depender nem de X nem de Y. O campo elétrico, então, ele só pode depender de Z e só pode estar na direção Z. Ou seja, a simetria do problema me diz, sem pensar muito, que o campo elétrico num ponto R qualquer do universo, ele só pode ser uma função da coordenada Z, aqui é conveniente usar coordenadas cartesianas, e ele tem que estar na direção Z chapéu. Tá? Nada pode depender nem de X nem de Y. Então, a superfície gaussiana é interessante para usar aqui agora. Eu vou desenhar uma aqui, mas depois eu copio a figura do livro. Superfície gaussiana seria uma caixinha de fósforo que metade dela está acima da superfície do plano. Isso aqui é a metade que está acima, e a metade que está abaixo, a minha caixinha de fósforo atravessa a superfície gaussiana. Tá? Ela tem uma área A, aqui, né? A tampa dela tem área A, a tampa dela de baixo tem área A também, e a espessura dela é muito pequena, é só o suficiente para atravessar o plano. Ok, eu sei que meu desenho não é uma maravilha, então eu vou copiar o desenho que está no livro. Coloco ele aqui do lado. Quase a mesma coisa que eu desenhei. Só que a caixinha de fósforo dele, aqui do livro, o desenho do livro, é uma caixinha grandona, né? Não interessa o tamanho da caixinha. O plano infinito, aqui, ó. Tá aqui a minha caixinha, essa parte mais escura está acima do plano. O plano é essa coisa que está aqui, esse cinza claro, né? Isso aqui é a superfície gaussiana que eu vou fazer. É a lateral, a tampa, o fundo e as laterais dessa caixinha de fósforo que atravessa a superfície. A tampa tem área A, né? A base também tem área A. Okay? O campo elétrico só pode depender da direção Z, já está desenhado aqui, né? Ele tem que estar apontado ou para cima ou para baixo. Né? Vamos ver para que direção que ele está apontado. Eu vou aplicar a lei de Gauss, ou seja, então eu preciso calcular a integral de E escalar dA sobre a minha superfície gaussiana, a superfície dessa caixinha de fósforo ali, né? Ou essa caixinha de fósforo aqui. Né? Ó, o vetor dA, na tampa da caixinha, ele está apontado na direção Z. Né? Ele é perpendicular à superfície, então ele está na direção Z. O dA aqui está para cima na direção Z. Na lateral da caixinha, ele é perpendicular à lateral. Lá no fundo da caixinha, ele está apontando para baixo. O dA aqui está assim. Nas laterais, sempre perpendicular à superfície em cada ponto, né? Como o campo elétrico tem que estar nessa direção Z, na direção vertical, E escalar dA nas laterais da caixinha vai dar zero. Tá? Eu só vou ter um produto escalar de E e dA diferente de zero na tampa e no fundo da caixinha. E lá o E é paralelo ao dA.
tá? Ele tem que ser paralelo ou antiparalelo ao dA. Então, a integral de E escalar dA vai dar... e mais, né? O campo, como a tampa da caixinha está sempre à mesma distância do plano, né? A tampa da caixinha é paralela ao plano infinito. Então, a tampa da caixinha tem o mesmo valor de Z, e o campo elétrico só depende de Z. Então, o valor do campo elétrico na tampa da caixinha é o mesmo, e no fundo da caixinha também é o mesmo. Então, o valor dessa integral aqui dá 2 vezes o valor do campo elétrico na tampa ou no fundo da caixinha, que está à mesma distância do plano que o topo está, né? A tampa da caixinha está à mesma distância do plano, acima do que o fundo da caixinha está, a distância que o fundo da caixinha está do plano, só que para baixo, né? Então, isso aqui dá 2 vezes E vezes a integral de dA sobre a tampa, não, da caixinha. A integral do fundo é a mesma coisa, por isso que eu coloquei o 2 ali. Então, isso aqui dá 2 vezes o valor do campo elétrico na tampa da caixinha vezes a área da tampa da caixinha. Ok? E isso aqui tem que ser igual a 1 sobre ε0, a integral da densidade de carga ρ, né, dentro do volume envolvido por essa caixinha de fósforo. Só tem carga no plano infinito, só tem carga nessa superfície aqui do plano, né? A caixinha de fósforo ela envolve uma parte do plano de área A. E nessa parte do plano eu tenho carga, né? A densidade de carga acima do plano, abaixo do plano, é nula, só tem carga no plano. E quanto de carga eu tenho? Isso aqui é o total de carga que eu tenho dentro da minha caixinha de fósforo. É a quantidade de carga que eu tenho por unidade de área vezes a área que está envolvida pela minha caixinha de fósforo. Então, isso aqui é quantidade de carga por unidade de área vezes a área que a caixinha pega da caixa de fósforo, né? Ou seja, 2 vezes o campo elétrico, módulo do campo elétrico, né, vezes a área, é sigma vezes a área. O módulo do campo elétrico, faltou o ε0 aqui. O módulo do campo elétrico, A vai cortar com A, né? O módulo do campo elétrico é sigma sobre 2ε0. Vou ter que passar de página, então. Então, o campo elétrico, o módulo dele é a quantidade de carga por unidade de área dividido por 2ε0, é uma constante. E o campo elétrico está na direção Z, né? Então, o campo elétrico vetor é isso aqui, Z chapéu. Em cima do plano ele está apontado para cima, embaixo do plano ele está apontado para baixo. Se a densidade de carga é positiva, né? Se a gente considerar que a densidade de carga é positiva, o campo elétrico tem que estar, o sentido dele tem que estar afastando dessa carga positiva, né? Então, por isso que ele é para cima, acima do plano, e para baixo, abaixo do plano. Ok? Então, ele tá, se eu considerar que o plano está em Z igual a 0, né? Quando o Z chapéu é positivo, esse campo elétrico é positivo, ele está naquele sentido. Copiar a figura de novo, né? Que ela já mostra a resposta correta. Vou botar a figura do livro aqui de novo. Acima do plano, o campo elétrico está apontando para cima, né? Embaixo está apontando para baixo. Se a densidade de carga sigma é positiva, se a densidade for negativa, eu vou inverter o sentido do campo. Mas eu não preciso mudar aquela expressão ali, né? Eu estou colocando esse sigma aqui para essa figura, tá? Ela vale para essa figura aqui. Mas aqui, tanto importa. Se sigma for negativo, então tem um sinal negativo aqui, né? O campo elétrico vai estar apontando, as linhas de campo estão terminando no plano e não saindo do plano. Tá? Esse resultado aí é muito interessante porque, olha só, primeiro é um resultado surpreendente. O campo elétrico é constante. Você fala, putz, eu tenho uma densidade de carga infinita, né? Porque eu tenho um plano infinito com a densidade de carga sigma constante nele. Então, essa densidade constante se estende até o infinito. No entanto, o campo elétrico é constante. Ele tem o mesmo valor em todas as alturas acima do plano. Eu posso me afastar com uma distância infinita acima do plano e o campo elétrico continua com o mesmo valor. Outro resultado, você falou, opa, peraí, será que tem alguma coisa errada aqui? Não, é isso mesmo, tá? Você pode pensar o seguinte, quando você vai se afastando do plano,
Imagina que você está aqui, né, no seu helicópterozinho aqui, você está subindo, né, em relação ao plano. À medida que você vai subindo, você enxerga cada vez mais do plano, né? Você sente mais o efeito das cargas do plano. Então, você está aumentando a distância, as cargas, porque você está se afastando do plano, mas, em compensação, você está vendo mais cargas, né? Você está sentindo o efeito de mais cargas. E essa coisa funciona de tal forma que o campo elétrico fica constante. É um resultado interessante, né? E a gente vai usar ele, isso está relacionado com o campo elétrico na superfície de um condutor. Mas isso a gente vê daqui a 1 ou 2 aulas. Tem que terminar por aqui. Para terminar, só falar com vocês, olha, a gente já sabe resolver todos os problemas solúveis analiticamente a partir das equações que a gente tem. A gente achou essas equações, achamos não, né? Postulamos essas equações, divergente do campo elétrico é ρ sobre ε0, não, rotacional do campo elétrico é igual a 0, não? Posso resolver essas equações na versão integral delas, né? Lei de Gauss, basicamente, foi o que a gente resolveu. E todos os problemas que a gente consegue resolver analiticamente estão resolvidos. Ok, não fiz o problema com a simetria cilíndrica, mas ele está lá no livro, bem feitinho. Qualquer dúvida, vocês me perguntam. Mas, e aí? Como é que a gente vai fazer em problemas onde a gente não tem nenhuma dessas simetrias ou combinações dessas simetrias? Será que eu vou ter que usar um computador para qualquer problema? A coisa fica um pouco sem graça. Né? Não. O computador é uma coisa recente, né? Então o pessoal teve que trabalhar aí antes sem fazer cálculos numéricos. Tem uma série de técnicas matemáticas, né, envolvendo física também, para a gente resolver essas equações. Então, a gente vai gastar várias aulas aqui para aprender maneiras de resolver essas equações, de achar o valor do campo elétrico, quando a gente não tem simetria. Tá? Então, isso agora vai ter coisas realmente novas no curso ainda, que vocês não viram lá em Fundamentos de Eletromagnetismo, ou acho que nenhuma outra curso. Não. Mas são técnicas matemáticas que são importantes em muitas áreas da física, praticamente todas. Tá? Essa é uma coisa bonita de física, né? As equações matemáticas são formalmente muito parecidas sempre. E as técnicas que a gente aprende para resolver uma equação podem ser usadas em outros contextos aparentemente completamente diferentes. Né? Já citei para vocês, né? Gravitação e eletromagnetismo são força eletromagnética e força gravitacional são duas forças que caem com o quadrado da distância. Tem muita coisa similar entre uma e outra. Existe uma lei de Gauss para a gravitação, né? É um resultado puramente matemático. Bom, mas então na aula que vem eu vou definir o que é potencial elétrico, né? A partir dessa equação aqui, né? A gente define o potencial elétrico, que é uma maneira da gente achar o campo elétrico. Uma vez tendo o potencial, achando o valor do potencial elétrico, determinar o campo elétrico vai ser uma coisa trivial. Mas isso fica para a aula que vem, então, gente. Bom, alguma dúvida nesse ponto? Desculpem pelas falhas aí hoje, né? Teve várias falhas, mas eu espero ter corrigido todas a tempo. Ok? Alguma pergunta, alguma outra coisa que eu escrevi errado aí, vocês perceberam e não tiveram como falar? Acho que não, né? Então tá, gente, um bom final de tarde para vocês. Segunda-feira é feriado, mas terça não, né? Então, na terça-feira que vem, a gente se encontra aqui novamente, ainda remotamente. Já falei com vocês, hein, que a partir do semestre que vem vai ser presencial 100%, tá? Então, quem está morando fora de Belo Horizonte aí, começa a pensar em voltar, organizar as coisas para voltar, juntar gente, fazer república, sei lá. Ok, então, turma. Bom final de tarde para vocês, bom fim de semana, até terça-feira que vem. Obrigado, professor. Até terça. Até, professor. Muito obrigado. Obrigada, professor.